venho hoje falar sobre a afetividade nesse processo de ensino-aprendizagem, que é o que a psicopedagogia traz, né? O olhar o todo, o olhar a criança como um mundo, como diz aquele ditado que diz, né? Dentro de uma semente existe uma árvore inteira. O que ela precisa para se desenvolver depende muito da condição interna e da condição externa. Na condição interna dessa semente, ela já contém toda a árvore. Mas o que vai fazer a árvore? Ela vai ser cuidada, ela vai ser regada, ela vai ser olhada. Como que vai ser esse processo? Então nós, como educadores e sendo pais, professores, todo mundo que conhece uma criança, que educa uma criança, precisa muito ficar atento a esse olhar carinhoso, afetuoso. E aí eu venho propor para vocês, na verdade já vou dar um spoiler, mas eu queria muito que vocês tivessem um tempinho e pudessem e quisessem depois assistir o filme que chama como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial. Ele conta a história de uma criança, do Ishan, né, que é o nosso protagonista. É uma história que se passa na Índia. É claro que é um outro sistema educacional, mas a gente consegue fazer várias referências com a nossa educação, e se identificar muito com isso, né? Graças a Deus que agora nós estamos tendo uma escola mais voltada a isso, mais voltada ao sentimento mesmo da criança, do aprendente. Então, Ishan é um menino que já repetiu o 3º ano 2 vezes. E ele é um menino conhecido como bagunceiro, descuidado, e ele não consegue, ele tem uma dificuldade enorme para aprender. Ele não consegue ler. Ele é um menino que desenha muito bem, se desenvolve muito bem nesse sentido. Ele é um menino sensível, mas na escola ele é aquele cara que desacata todas as ordens. Ele não se encaixa no padrão para todo mundo. De quebra, ele tem um irmão que é ótimo em todas as coisas. Sabe, aquela criança que toda perfeitinha, que se encaixa em tudo, que é orgulho do pai e da mãe. Percebe? O orgulho do pai e da mãe. Logo, Ishan começa a carregar o peso de ser a decepção da casa, a decepção da família. E aí acontece que a diretora chama a família e, cansado já daqueles boletins, e ela explica: olha, nossa escola não pode mais oferecer mais do que isso. E ela indica um internato. Só que percebe que para a criança isso já era assim: desistiram de mim. E aí a mãe ainda se mostra com mais empatia e mais amorosa, em alguns momentos um pouco brava por ele não conseguir aprender, porque até então também ninguém sabia da condição dele de dislexia. Se um adulto não sabia, quem dirá a criança? Ele dizer assim: olha, eu sou disléxico, é por isso que eu não consigo. E ele via em vários momentos as letras não conseguia conectar, como eu disse antes. Ele não consegue conectar, formar uma frase. A letra dele é uma escrita espelhada, né? Espelhado, para quem não sabe, a gente sempre escreve da esquerda para a direita. E a dele vinha o contrário, né? Se você lesse de trás para frente, você conseguiria entender. Mas ninguém ficava atento a essa criança. E essa criança foi se fechando. E aí tem uma parte muito importante de ser analisada, que uma hora o pai dele tá fazendo as malas, porque trabalha, viajando, e aí ele fala: pai, o que você tá fazendo? Aí ele fala: tô indo embora. Ele: por minha causa. E ele pede perdão, e ele fala que vai mudar, e não era isso. A mãe fala pra ele: Ishan, seu pai só foi viajar, ele volta no domingo. Então percebe também os joguinhos emocionais e a falta de maturidade do pai por fazer uma brincadeira que o machuca. Ele já estava sofrendo muito, mas claro que o pai também não sabia, era na sua ignorância mesmo, por falta de conhecimento, nesse sentido que eu digo, mas isso
foi várias coisas que foi machucando. Levam o menino pro internato. E aí tem a cena que eles vão no carro, a mãe chorando, o pai bravo, o irmão triste. Ele fica lá, e lá ele experimenta a verdadeira solidão. Para você ter uma ideia, a escola tem o lema de domamos cavalos selvagens. Logo aí você imagina como que uma criança recebeu isso, né? E lá ele conhece o amiguinho e ele começa a demonstrar, porque o amiguinho começa a perceber isso nele. Ele fala, meu pai me trouxe para aqui, é um castigo. E aí o amiguinho explica, não, eu tô aqui porque o meu pai trabalha na escola, e ele começa a perceber isso. Mas os professores aplicam as provas, as questões, pede para ele ler, e ele não consegue, como na outra escola. Então ele traz isso de volta. No que ele traz isso, toda aquele desgaste emocional, aquela tristeza, aquela baixa estima, volta com muito mais força, volta muito mais forte e de um jeito que machuca ainda mais. E ele começa a ficar cada vez mais arredio, até que um belo dia chega um professor substituto de artes. E ele chega, é aquele boom assim na escola, ele chega fantasiado, daí a gente também fala a importância do lúdico na aprendizagem, porque nenhuma brincadeira é feita de qualquer maneira. Você pode perceber, as crianças estão organizando brincar de amarelinha, elas se organizam em fila. Você vai primeiro, eu vou depois, você vai depois, tem as regras. Então toda brincadeira tem regra, toda brincadeira é um jeito de aprendizagem, sabe? E é muito potente isso é muito importante. E daí, voltando ao Ixan, esse professor percebe aquele menino no cantinho, triste, muito triste mesmo, de cortar o coração. E aí pedem para eles desenharem. Ixan é muito bom em desenhar, em expressar suas emoções, e ele não desenha. E o professor olha e passa e olha e fala, olha, você não quis desenhar, talvez não está inspirado. Tudo bem, no seu tempo. Aí você vê também a importância do adulto ser respeitoso. A gente fala de uma educação respeitosa, da afetividade, do respeito, sabe, do toque respeitoso. E aquela criança, num primeiro momento, ela não responde nada. E aí também a gente fala da maturidade do adulto. Quando você fala com a sua criança, né, ou com seu aluno, ou com seu filho, com seu sobrinho, e você fala e ele não responde, às vezes o adulto pensa, mas como que ele não me respondeu? Ele tem que me responder, e dentre outras coisas. E o professor não, ele entende, esse professor de artes, naquele momento, ele entende que não é sobre ele, é sobre o aluno, é sobre o Ixan, é muito pessoal. Ele não entende pro coração, ele me desacatou porque não me respondeu, né? Percebe a maturidade, percebe a inteligência emocional de não se sentir atingido. E aí ele começa a olhar para essa criança, começa a perceber essa criança. Ele decide pelo respeito, por respeitar o tempo da criança. O fato de ser ignorado não mudou nada para ele. E aí ele pergunta, mas você não gosta de pintar? E aí nisso o professor tem aquele olhar, e ele encontra uma amiga, ele fala sobre o Ixan, e aí ele começa a se interessar muito pela criança. Ele vai, pega todos os cadernos e folheando os cadernos dele, ele percebe a escrita espelhada, ele percebe todos os traços da dislexia. E ele pega um ônibus e vai para a casa do Ixan, sem falar nada com ele, é óbvio. E lá é uma cena muito potente e muito bonita, quando ele chega para os pais e fala que fala sobre o Ixan e fala até sua rebeldia já foi tirada, que ele fala, ele está correndo perigo. Ele percebe o perigo, ele percebe o campo emocional daquela criança todo minado. É um peso muito grande, é um peso para nós que somos adultos. Imagina isso para uma criança de 9 anos lidar.
sendo a pior pessoa do mundo na cabecinha dele, sendo a decepção da família, o menino que não consegue aprender. E ele percebe uma resistência muito grande daquele pai de ouvir aquela criança, sabe? Ele fala, não, ele não faz porque não quer, porque ele é preguiçoso, já falamos com ele, já fizemos de tudo. E aí tem a cena muito bacana que ele pega ele encontra, vê pela sala da família, uma embalagem de um brinquedo com uma escrita em chinês. E ele entrega pro pai e fala, lê isso aqui pra mim. E o pai olha e não lê. E ele fala, lê pra mim, por favor. E o pai fala, mas está em chinês. E o professor fala assim, é um método, né, que ele queria ensinar pro pai de um jeito que o pai entendesse. E ele fala, lê, você é burro, tá escrito na sua frente, lê. Aí o pai começa a ficar assim, ele fala, mas tá em chinês. Ele fala, é exatamente isso que o seu filho vê. Ele sabe que tem alguma coisa escrita, mas ele não é capaz de gerar essa conexão, ele não é capaz de ligar essas palavras, essas frases. E ele sai, e ele leva ele lá na casa do Ishan, ele descobre que Ishan pinta muito bem, e é um menino que tem essa potência com ele, essa qualidade particular, e essa facilidade muito grande que ele tem, né, de se expressar através desse tipo de arte. E ele traz o caderninho. Quando chega na aula, ele fala, percebendo aquela tamanha solidão e já decidido a lutar por aquela criança, ele fala que começa a explicar. Tem um menino, e ele começa a contar a história do Ishan. Ele fala, tem um menino que tem muita dificuldade, ele não consegue ler, ele não consegue escrever, ele é assim, 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 ele é assado. E aí você percebe no olhar do Ishan que ele se encolhe, ele percebe, sabe quando a criança pensa assim, ih, lascou, sabe, chegou em mim, e ele começa a se encolher, e de repente ele vira, e ele com uma foto, ele vira e fala, Einstein, era um menino. E aí nós percebemos a conexão que esse professor gerou. E como isso é potente, como isso é grande. Ishan começou a se associar com uma pessoa com pessoas que mudaram o futuro da humanidade. E aí ele fala, né, Leonardo da Vinci, e ele começa a gerar essas conexões quando ele pensava que estava falando dele. E nisso aí, Ishan começou a abrir mais o coração, começou a entender um pouco mais. Quando ele entrega o livrinho, o menino entende, sabe? Ele passa aquele recado sem falar, vamos conversar sobre isso? Você entende? Para não ser invasivo com a criança, ele passa e Ishan entende. É como se fosse um carinho no coração, o coração quentinho, ele entende. E aí, o professor percebe a sua dislexia, vai até o corpo docente da escola e explica e pede, porque o que faz no caso de dislexia? Você vai aplicar uma prova para a criança, você não aplique a prova escrita, faça ela lendo, leia a prova, e a criança, porque o disléxico ele não é burro, é aí que está a dificuldade dele. Mas ele não é burro, se você falar, ele vai entender. E aí, ele pede as provas, que as provas sejam escritas, e tudo que um disléxico precisa para se desenvolver. E ele começa a fazer um trabalho com essa criança, e a partir do momento que ele descobriu que a criança era muito boa para desenhar, ele organiza um evento, que o vencedor vai ser a capa do livro anuário da escola. E ele organiza um evento, e esse professor também é disléxico, também pinta muito bem, logo por isso a identificação. E como ele foi impactado com a história do menino, porque ele se via naquele menino. E ninguém acreditava também nele, então ele viu um espelho, ele se viu pequenininho, e a chance de cuidar de si mesmo enquanto criança.
né? Não que isso tenha tudo a ver com a afetividade, porque você pode também não ser dislexo e querer lutar por uma criança, mas foi um ponto muito bonito e um ponto muito legal do filme. Ele ficar tão mexido, tão comovido com a história do menino e decidir lutar por ele. Isso fazem o evento, tem um pouco de resistência no início, mas depois tudo bem, até porque era o método da escola, não era a resistência que tinha, porque é a educação muito tradicional. E aí o professor chega com uma outra proposta, com outro jeito, mas em seguida é bem recebido, é bem acolhido e fica tudo bem. Nesse dia, Ishan faz uma pintura, Ishan vence, e aí ele sente que ele é muito capaz. Percebe que quando o professor faz isso, ele não está falando Ishan é melhor que todo mundo nisso. Ele oferece a condição para que a criança desenvolva a sua potencialidade. Isso que é o mais interessante. Ele oferece o ambiente. É como a sementinha, ela tem toda uma vida dentro dela. Mas aí alguém veio e regou, alguém plantou, alguém regou, alguém fez o que era preciso para que ela desenvolvesse toda a potência que tinha dentro de si, né? Então, cada pessoa já é um ser completo e a gente, como educador, também tem que tomar muito cuidado com isso para que a gente não manipule a criança ao nosso ver, né? Oferecer condição para que a criança seja como ela é, faça o que ela precisa fazer na sua potencialidade. Quando criamos oportunidade para que a criança experiencie o quanto ela é boa, a gente cria oportunidade dela se mostrar quem realmente ela é, sabe? Em toda a sua qualidade, em toda a sua potência, no seu inteiro. Então, hoje eu vou te convidar a fazer um exercício. Quando você era criança, quem sabia das suas emoções? O que você sentia quando era elogiado pelo seu professor? O que você sentia quando a sua nota era muito boa? Ou o contrário, quando ela era muito ruim? Como que era quando você chegava em casa? O seu campo emocional, você sentia solidão? Você se sentia bem? Como foi a sua escola? Eu te convido a refletir e também decidir, porque é uma decisão, ter uma forma nova de se relacionar, um jeito certo de amar do jeito certo, compreender as necessidades do nosso aluno, do nosso filho, do nosso sobrinho, do nosso primo, das nossas crianças, compreender qual é a necessidade daquela criança, como ela expressa seu sentimento. Como expressa raiva, como ela expressa quando está contente, como ela expressa alegria. É um jeito sistêmico, um jeito de olhar o todo, fazer uma análise mesmo de como foi, como que deve ser e ter mais afetividade, um toque mais respeitoso, mais afetuoso. Olhar o seu território emocional. Quando uma criança está perto, uma cena que me chamou muita atenção, enquanto eles estavam no carro, Ishan e seu irmão, seu pai e sua mãe, eles conversavam sobre ele, como ele estava preguiçoso na escola, como que ele não fazia as coisas, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque quando a criança está perto, a gente não fala sobre ela, a gente fala com ela. Você quer falar do seu filho, do seu marido, você quer falar da criança com o diretor, fala longe dele. Se ele está perto, você não fala dele, você fala com ele. Você fala sobre ele com ele. Ele está perto, ele é uma pessoa, sabe? Tem que tratar como uma pessoa, porque são coisas pequenas e a criança vai se sentindo pequenininha, como se ela não fosse capaz. Eu tô aqui, estão decidindo sobre mim. Isso tira completamente a autonomia da pessoa sobre tudo na vida, sabe? E é claro que deve ter muita gente perguntando: mas como que eu vou olhar para uma criança? Eu tenho 30 alunos numa sala de aula. Como que eu vou olhar para uma criança e precisar
de esperar o tempo dela, na hora dela. Eu tenho conteúdo, eu preciso fazer. E precisa, realmente. E qual é a resposta para isso? É tentar decidir, ter essa decisão de olhar para essa criança de um jeito diferente, né? Se for o caso, fazer um encaminhamento para um psicopedagogo, para um coordenador, para um diretor. Alguém vai saber na escola, alguém vai saber como fazer com essa criança para ela que seja atendida do jeito certo e desenvolva a sua inteligência plenamente, do jeito que tem que ser. E é esse o papel da psicopedagogia, que é tão bonito e que me fez ser apaixonada por essa profissão. A psicopedagogia é uma ponte que liga o sujeito ao conhecimento. Na escola, a gente trabalha de uma forma preventiva, exatamente porque a gente trabalha com esse olhar, de fazer o encaminhamento necessário. Se for uma coisa, só um probleminha, um jeitinho de aprender, a gente olha para essa criança e tenta encontrar o jeito dela. Se for algum problema neurobiológico, um transtorno de aprendizagem, ela vai ser devidamente encaminhada, devidamente cuidada, mas acima de tudo, acima do conteúdo que a criança precisa aprender, acima do método, tá o emocional. Não adianta ter uma criança super boa na escola, sabendo de todas as coisas, de todos os métodos, dominando todas as matérias, com o emocional super abalado. Então, assim, antes do aprender, a criança precisa aprender a ser, aprender a sua capacidade, entender quem ela é, como ela é, quão boa ela é, entender que ela é capaz. Então é isso, fica essa reflexão para cada um de nós pensar um pouco mais sobre isso. Muito obrigada por ter assistido até o final, foi um prazer, até a próxima.